Olá pessoal, tudo bom com vocês? A palavra procrastinação quer dizer algo para você? Talvez a palavra procrastinação soe estranha, mas o que o ato significa faz parte do nosso dia a dia. Quem nunca deixou para fazer uma atividade depois? Esse hábito de deixar a atividade para fazer depois, um dia ou 2 dias depois, é normal. Além do mais, quando a gente tem esse tempo a nosso favor. Mas o problema é quando a procrastinação ela começa a virar um hábito vicioso em nossas vidas. E isso começa a impactar no nosso trabalho, começa a impactar na nossa vida pessoal, na nossa vida amorosa, nos nossos estudos. E a gente começa a postergar essas atividades e isso acaba nos prejudicando futuramente. Quer saber o que é procrastinação? Assista o vídeo até o final. A procrastinação é o adiamento do ato. Acontece, por exemplo, quando você deixa algo ou alguma atividade para resolver depois. Isso é super normal. Ainda mais quando a gente tem outras prioridades e quando essa atividade ela tem um prazo longo ao qual tem como a gente conciliar com outras questões. Porém, esse ato de procrastinar ele é perigoso quando isso se torna um hábito, né, em nossas vidas. E isso pode ser bastante prejudicial lá na frente. As causas da procrastinação, ela pode estar relacionada tanto a questões psicológicas, tanto a questões fisiológicas. A procrastinação pode estar ligada a distúrbios mentais, como a ansiedade e problemas de autoestima. A procrastinação ela pode gerar vários impactos em nossas vidas. Como foi falado no início do vídeo, ela pode prejudicar na nossa relação pessoal com as pessoas dentro de nossa casa, em um relacionamento, questão do trabalho, porque esse ato de procrastinar, muitas vezes, ele é visto como que a pessoa é desleixada, que a pessoa é preguiçosa, que a pessoa não está nem aí para a vida. E é essencial a gente desmistificar essa questão. Vai ter pessoas preguiçosas na vida? Sim, né? Mas é necessário a gente atentar se isso já não está correndo ou se não já passou do normal, né? Então, a procrastinação ela traz esse impacto em nossas vidas, porque a gente pode ficar mal visto no nosso emprego pelo fato de nunca a gente conseguir entregar aquele trabalho no prazo, ou então na escola, na faculdade, e isso de entregar o trabalho sempre em última hora, ou então você está inserido em um grupo e você pega a sua parte, você fica adiando e tipo, chega no dia de entregar o trabalho, todo mundo tá com sua parte e tipo, você ainda não fez a sua. Então, é bem importante a gente ficar atento sobre esse esquisito da procrastinação. A procrastinação, ela faz mal para a nossa saúde pelo fato de que quando a gente começa a procrastinar muitas coisas, né, deixando para frente, isso acaba que uma hora é como se fosse uma bomba relógio com o tempo ali cronometrado. Uma hora ela vai ter que explodir. Então acabamos que vamos pegando as nossas atividades, nossos afazeres do dia a dia e vamos acumulando ele, acumulando, às vezes por medo de julgamento, às vezes por medo de não conseguir,
ou então às vezes a gente não está apto a desenvolver aquela atividade e tipo, a gente fica adiando aquela atividade como se esse ato fosse resolver, né? Não, mas que uma hora a gente vai ter que enfrentar. Então isso pode trazer tristeza para a pessoa, pode trazer frustrações para a vida da pessoa. Então por isso que a procrastinação ela é algo que impacta, né? Tem um impacto bastante incisivo na nossa saúde, porque podemos ficar se sobrecarregando, achando que esse ato de adiar está sendo algo benéfico para nossas vidas, quando no final a gente vai ver que só fez piorar a situação. Uma dica que eu vou deixar aqui, né, posso deixar a questão de procrastinação, dê o primeiro passo, né? Estabeleça uma meta pequena, não vá de cara em algo grande. Estabeleça uma meta que você sabe que você vai conseguir resolver. Isso é muito importante porque quando você vai fazendo aos poucos, você vai estabelecendo essas metas aos poucos, devagarzinho, algo que está ao seu alcance, algo que tem como você fazer, isso vai te dando confiança para você enfrentar outros obstáculos maiores lá na frente. Então é muito essencial você ter isso, né? Comece aos poucos, comece por metas menores e aos poucos você vai aumentando, né? Vai aumentando até você se sentir confiante para assumir responsabilidades maiores. A procrastinação, ela não é apenas falta de tempo, mas muitas vezes é a dificuldade que você tem de gerenciar as suas emoções. Por exemplo, possa ser que você não se sinta apto por fazer aquilo e você fica só contornando. Toda vez que você se depara, que você sabe que você tem que fazer aquilo, você contorna a situação. Isso só vai fazer piorar a situação, sentimento de incapacidade, né? Então é importante a gente encarar as nossas emoções de frente e fazer uma autoanálise. O que está fazendo eu procrastinar aquela atividade? O porquê eu estou procrastinando essa atividade? O que isso está impactando na minha emoção? É muito importante a gente ter esse olhar. Até as pessoas mais controladoras, elas sofrem com imprevisto, afinal, não temos o controle de tudo, né? A gente sabe que por mais que a gente se programe, se planeje, né, há um mês, possa ser que no decorrer dessa atividade aconteça algum imprevisto, algo que não esteja no nosso controle. O jeito de lidar com isso é sempre fazermos planos, né, que inclua essas situações repentinas, essas questões que não estão no nosso controle. Então é sempre bom a gente deixar um espaço vago, né, na nossa agenda para, se a gente se deparar com esses imprevistos, a gente ter como conciliar e resolver isso sem se prejudicar, sem ter um prejuízo lá na frente com um compromisso que você ia fazer com outra pessoa ou até mesmo algo pessoal seu. A importância de identificarmos um padrão é a questão que eu falo em outros vídeos, é a questão da gente se autoanalisar, né? Quando é que eu procrastino? Né? Será que é em todas as atividades da minha vida ou em determinada atividade? Às vezes a gente procrastina determinada atividade, determinado ato, pelo fato de a gente não saber, né? não estar habilitado totalmente para executar aquilo, e às vezes a gente fica
postergando, não que a gente queira fazer isso, mas às vezes é porque a gente não se sente totalmente confiante para fazer aquilo, né? Então é interessante a gente ter esse olhar, a gente identificar, né, se isso está em todas as áreas das nossas vidas ou se é algo específico em determinada área, né? E aí a gente pode estar se qualificando, se for esse caso, né, para poder estar superando esse ato de ficar procrastinando. Faça uma coisa de cada vez. Às vezes a gente tem esse hábito de ficar pegando tudo, às vezes até para poder agradar outras pessoas, né? Dificuldade de dizer não, como eu já falei em outro vídeo, e a gente abraça todo que é tipo de atividade e quando a gente vai botar no nosso plano semanal, a gente vê que não encaixa os horários, não encaixa os compromissos, né? E isso acaba que muitas vezes, quando você pega muita atividade para fazer e você tem esse ato de ficar procrastinando, é complicado porque se fugir do seu plano uma atividade, isso acaba refletindo em todas as outras. Então é muito importante a gente não se sobrecarregar de muitas atividades. Se sobrecarregue ou nem se sobrecarregue, assuma compromissos que tem como você resolver e se acontecer algum imprevisto, tem como você, né, contornar a situação, né, sem ter um prejuízo. A importância de dividir as tarefas é que a gente vai se deparar com tarefas que é simples, que rapidinho ali, em uma sentada em frente ao computador, você resolve. Porém, tem tarefas que são mais complexas, que vai exigir tempo, que vai exigir você ter um olhar mais preciso, né? Ou fazer revisão de algo. É importante que a gente faça a divisão dessa tarefa. Se tiver como fazer tudo de uma vez, ok, ótimo, né? Mas se não tiver, divide essas tarefas e vai fazendo as tarefas aos poucos, né? Porque isso vai ajudar, né, você enfrentar essa questão um pouco de cada vez. Você não vai se deparar logo com esse desafio gigante, né, de frente, e às vezes esse medo pode causar esse hábito de querer procrastinar, né? E é muito interessante isso, a gente dividir as tarefas. Se tiver como fazer todo, beleza, faz todo. Mas se não tiver, divide a tarefa e vai fazendo aos poucos, né? Faz a divisão visando o tempo de entrega, o tempo que você tem que dar a devolutiva, que você tem que prestar conta ou algo do tipo. E vai fazendo aos poucos, sem muita dor de cabeça. Se você tem notado que você é um procrastinador ou já tem começado a trilhar esse caminho de procrastinar as coisas, é bem importante já cortarmos o mal pela raiz, né? É importante a gente ter cuidado, porque pode começar como algo simples, né? E aos poucos ir tomando proporções maiores e ter consequências sérias, prejudiciais para a nossa vida, para o nosso relacionamento, para a questão do nosso cotidiano, nossa vida em si. A importância de bloquear os estímulos externos, eu vou falar um exemplo, vou dar um exemplo meu mesmo. Geralmente, quando eu vou sentar toda manhã para assistir a aula da faculdade, eu tenho o hábito de colocar o meu celular no silencioso, nem vibrando, nem tocando baixo, deixo no silencioso. Porque estamos condicionados, né, hoje nessa questão de quando chega a notificação a gente fica curioso em procurar saber o que é, né? Tipo, se chega a mensagem do WhatsApp ou chega uma notificação do Instagram,
a gente fica curioso para saber o que é, e tipo, é muito importante a gente bloquear esses estímulos externos, porque isso acaba tirando a nossa atenção. Até ruído, TV ligada, fazendo atividade com TV ligada, isso tudo atrapalha, né, na nossa desenvoltura daquela atividade que a gente está fazendo. Então é muito importante a gente bloquear esses estímulos externos para a gente poder trabalhar, né, na nossa atividade de uma forma mais focada, né? Então o vídeo de hoje foi isso, espero que eu tenha ajudado vocês bastante, né? Se você se identificou, né, ou você já está vendo que você já está começando a trilhar esse caminho, é muito importante que já comece a cortar o mal pela raiz, comece a fazer uma autoanálise, né, e comece a procurar caminhos que venham fortalecer, né, vocês a serem pessoas que assumem os seus compromissos e na data que é previsto consegue entregar sem problemas, né? Não deixa isso afetar a sua vida pessoal. Então, dá o like aí, compartilha, né? Curte bastante aí com o pessoal, espalha esses vídeos aí para um monte de pessoas e até a próxima.